compartilharmos o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu, família abençoada de Deus, sejam bem-vindos, queridos. Vamos orar? Vou trazer um pouquinho, glória a Deus. Vamos orar, paz, meu irmão, a gente ama muito vocês, viu? Tô ligado. Já tem algumas lives, você tá entrando no celular de sua esposa, né? Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Vamos orar. Glória a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua, Senhor, pela sua bondade, Senhor, que não tem fim, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos guardado, ter nos livrado de todo mal, Senhor. Senhor, por ter derramado sobre nós o teu Espírito Santo. Senhor, porque é Ele que nos leva, Senhor, às profundezas do Senhor. Senhor, é Ele que nos ensina todas as coisas e tem nos consolado, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te entregamos, Pai amado, essa live, esse culto ao Senhor, Pai. Que não seja só, meu Deus, uma palestra, mas que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, ser tocados com a sua palavra, Pai. Senhor, traz, Pai amado, em nome de Jesus, entendimento da sua vontade, para que a gente possa, Senhor, preferi-la e obedecê-la, Senhor, para a sua glória, para o seu louvor, que possamos viver, Senhor, em nome de Jesus, o seu propósito aqui na terra, Senhor. Senhor, nos conduz a essa vontade, meu Deus, de preferir a sua vontade em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, toma conta dessa live, Senhor, desse culto. Direciona, Senhor, as palavras, que as palavras venham encontrar, Senhor, corações sedentos por Ti, para que através da palavra, Senhor, através da experiência com o Teu Espírito Santo, Senhor, tudo se transforme em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, recebe nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, queridos. Seja bem-vindo, queridos. Vamos louvar a Deus. Glória. Aleluia.
Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. A paz, meu irmão. A paz do Senhor, povo de Deus lindo. Ele seja o nosso preferido, o nosso predileto, pois Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração e majestade. A paz do Senhor, queridos. Semana passada, que bom estar aqui novamente com vocês. Realmente é uma honra, né? Sentar na mesa com vocês e compartilharmos o pão. O pão que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Que se ofertou por nós. Que nos desejou tanto, que deu a sua própria vida por nós. Seja bem-vinda, querida. Semana passada nós falamos sobre um testemunho vivo e real, né? Um testemunho possível, porque falamos de um homem que é semelhante a nós, tinha erros como nossos, tinha problemas como a gente, e mesmo assim ele decidiu ser uma testemunha de Jesus, uma testemunha viva. E vimos semana passada que para cumprirmos esse desejo de Deus, que foram as últimas palavras que Jesus falou
antes de subir em ascensão, depois de ressuscitado, ele passou 40 dias com discípulos, né? Em torno de 500 pessoas estavam naquele lugar. Quando ele subiu aos céus, diante dos olhos dos homens, subiu aos céus, irmãos. Só que antes de ele subir, ele revelou um desejo dele, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, para podermos ser testemunhas do Senhor nos confins da terra. Isso, confins da terra, fala que não tem limites, para fronteiras, para levarmos o amor de Deus. Deus realmente ele acredita que podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Ele acredita em nós, irmãos, que nós venhamos realmente tomar posse e fazer jus essa confiança e dar o nosso melhor para aquele que nos deu o melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos realmente fazer valer o sacrifício que ele fez. E semana passada falamos um pouco sobre isso, sobre essa virtude chamada coragem, que é necessária para vivermos os propósitos de Deus, para vivermos os desejos para com que ele tem conosco e para que ele tem para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Que nós venhamos ter coragem para isso. E vimos o testemunho do apóstolo Paulo, que mesmo diante de tantas ameaças de morte, até de despedaçarem ele, ele não titubeou em fazer o desejo de Deus. Mesmo ele podendo ser liberto de prisões e de cadeias, ele preferiu ir até a César e lá testemunhar. Testemunha fala daquele que viu, que presenciou algo. Que possamos ser essas pessoas. Não só vermos, mas presenciarmos, sentir a presença corporalmente do Espírito Santo de Deus. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Porque semana passada falamos um pouco da consequência, ou seja, o homem cheio de coragem. Vimos que quem dá essa coragem realmente é o Espírito Santo de Deus, porque ele precisou ser cheio do Espírito Santo antes de ir testemunhar. Jesus ele falou isso para os discípulos: não desçam, não saiam daqui. Seja bem-vindo, querido. Não saiam daqui enquanto não forem cheios do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo não vier sobre vocês. Porque Deus ele sabe os nossos limites, ele conhece os nossos limites. E se não estivermos cheios da presença dele, realmente vamos desistir, irmãos. Vamos amaldiçoar até coisas que realmente, que bênçãos na nossa vida. Vamos separar, vamos desistir de carreiras, vamos desanimar, meu Deus, que a presença de Deus é que nos leva realmente à boa, perfeita e agradável vontade do próprio Deus. Que possamos realmente desejar estar cheios do Espírito Santo, porque é ele que nos ensina esse caminho. Querida, seja bem-vinda. Então, semana passada a gente falou sobre esse testemunho de coragem, que não é restrito só aos apóstolos, não. Essa coragem para testemunhar ao Senhor é cotidiano de todos nós. De preferir dizer sim àquilo que todo mundo diz não, e dizer não àquilo que todo mundo diz sim. Independente do que os outros vão dizer ou não, que o nosso maior tesouro é agradar aquele que nos amou primeiro e entregou o seu melhor por nós. Que a gente venha sempre lembrar disso, que a opinião mais importante na nossa balança deve ser daquele que nos criou. E hoje nós vamos ler um pouco. Semana passada, depois que eu dei aquela palavra, o Senhor falou muito forte assim comigo, da causa, de como aconteceu isso, o que fez Saulo, um perseguidor de cristãos, se tornar um homem tão corajoso ao ponto de preferir morrer pela causa de Jesus. E o Senhor me trouxe à memória uma ministração que foi ministrada na igreja tem alguns anos, as 2 perguntas de Saulo. Então vamos ler lá o livro de Atos, continuar no livro de Atos. Semana passada nós lemos, bastante Atos. Capítulo 22. 22, versículo 3. A gente vai ler do 3 até o 15.
Aqui é uma defesa de Paulo, que semana passada a gente falou um pouco sobre as opressões que ele passou, né? As ameaças de morte, as ameaças de cadeia. Seja bem-vinda, querida. E aqui foi a hora que ele estava indo ser conduzido para a prisão, né, pelos os soldados, só que antes ele parou para... Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, querida. Parou para justificar e dar uma defesa para o povo, porque o povo estava querendo matar ele. Por ele revelar a palavra, ser testemunha de Jesus, imagine. E olha só, nesse testemunho, nessa defesa, ele fala o que aconteceu com ele, a causa, o que fez realmente ele se tornar quem ele era. O que aconteceu na vida de Saulo. Então vamos lá, versículo 3, capítulo 22, versículo 3, vamos até o versículo do livro de Atos, versículo 15. Vamos lá. Sou judeu, nascido de Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, ou seja, um mestre, né, da palavra, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós nos dias de hoje. Ele falando isso para os fariseus e para o povo judeu. Persegui este caminho, o caminho falando do cristianismo, persegui o próprio Jesus. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. Olha só a intensidade da perseguição de Saulo. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o sinédrio. Ou líderes religiosos, né? Ou conselho dos líderes religiosos. Tem traduções que já falam logo o sinédrio. Deles também recebi cartas para os irmãos e prosseguir para Damasco. Cartas para prender cristãos, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Olha só. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. No livro de Atos fala que os homens que estavam com Saulo, eles chegaram a se ajoelhar, no capítulo 9, fala que eles chegaram a se ajoelhar de tanto medo, porque eles ouviram a voz, não entenderam a voz, mas viram a luz. Olha só, viram o clarão e todo, também eles não viram pessoas e nem entenderam que foi falado, só Saulo, porque foi uma revelação para Saulo. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem os persegue. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, o que queres que eu faça? Já tem traduções que falam: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. Olha só, velho, que situação que Saulo ficou. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, chamou de irmão aquele que estava perseguindo. Ai, Jesus. Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu vi. Olha que maravilha. Então ele disse: o Deus de nossos pais, seja bem-vinda, querida. O Deus dos nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Olha só, velho. Que maravilha que está disponível para nós também. Pois será sua testemunha do que tens visto, ouvido para todos os homens. Agora, por que demoras? Levanta-te, sê batizado e lave seus pecados, invocando o seu nome. Amém, queridos? Senhor, nosso Deus, eis aqui a sua palavra, Pai. Fala conosco, Pai.
Oh, Deus, precisamos ouvir a sua voz, que possamos sair, Senhor. Oh, meu Deus, transformados, com mais fome e mais sede por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, sair dessa live com cheios, oh, Senhor, cheios de vontade de Te conhecer cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, esse testemunho de Saulo, ele é impressionante, né, queridos? Porque realmente nos mostra muita coisa, essas duas perguntas que Saulo fez. Saulo, quando ele foi impactado com aquela gloriosa luz, ele ficou tão maravilhado, porque aquilo ele chegou a cair do cavalo, literalmente, irmãos. Aqui está dizendo cair por terra, mas tem outras traduções que chegam a falar que ele caiu do cavalo mesmo. E o que fez, ele queria saber que glória era aquela que fez ele cair, porque ele se considerava um homem de Deus. Ele realmente tinha muito zelo pela lei, né? Ele fariseu, a gente leu aqui que ele desde o começo, desde pequeno, ele foi criado foi ensinado por Gamaliel, o mestre da palavra. Então, ele tinha muito zelo pelas coisas de Deus, e por isso que perseguia os cristãos, porque os fariseus não acreditavam que o Messias era Jesus Cristo. Eles tinham uma outra concepção, e até hoje os próprios judeus têm uma grande dificuldade em aceitar que o Messias já veio. Seja bem-vindo, querido. Então, quando o Saulo ele faz uma pergunta dessa, ele ficou impactado com tamanha glória e essa pergunta de quem és tu, Senhor, que ele pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Isso nos mostra que ele nunca tinha visto o Senhor. Ele nunca tinha tido um encontro íntimo com Deus. E isso tem sido a causa de muitos cristãos viverem uma vida nas margens daquilo que o Senhor tem para conosco. Um relacionamento íntimo com Deus é o que o Senhor espera de nós. E por não ter esse relacionamento, por não ter esse encontro com Deus que transforma a vida do homem ao ponto de transformar o nome dele, Deus ele quer transformar os nossos nomes, irmãos. O problemático num abençoador, no nervoso numa pessoa mansa, no traidor numa pessoa fiel, no drogado numa pessoa sã. Deus ele é poderoso para isso, irmãos. É um Deus de recomeços, é um Deus de restituição. Mas ele está esperando, ele ama a gente. Mas será que nós estamos amando ele como ele gostaria de ser amado? Porque na palavra fala para nós imitarmos a Deus. Mas como é que vamos imitá-lo se não conhecemos? E a Bíblia chama a origem da palavra conhecer, ela é no original, ela é um relacionamento íntimo, ela chega a ser, Adão conheceu a Eva, José não conheceu a Maria, é um relacionamento tão íntimo que é ponto no relacionamento sexual até, né? na devida proporção. Mas imagine, Saulo ele se considerava um homem conhecedor de Deus. Mas que conhecimento é esse que quando o próprio Senhor aparece para ele, ele não reconheceu? Ele não reconheceu, porque estava na margem ainda. Infelizmente, por pessoas não terem esse relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e a pessoa de Jesus Cristo mesmo, aceitamos viver na margem através de uma religião, através até mesmo de leis e de costumes, irmãos. E isso é um impostor dentro de nós, porque acaba nos convencendo que já estamos nos relacionando com Deus de uma forma suficiente. Mas foi a falta dessa intimidade com o Senhor que fez Paulo perseguir a muitos cristãos. Seja bem-vindo, querida. Foi a falta desse conhecimento íntimo com Deus que fez ele ser um homem severo para com os filhos do próprio Deus, velho. Às vezes a nossa falta de intimidade com o Espírito Santo é que nos conduz a sermos pessoas problemáticas, pessoas nervosas, pessoas intolerantes, pessoas bravas, pessoas, que estão na margem daquilo que o Senhor deseja e está disponibilizando para a gente. E o Senhor, ele nos chama de amigos, irmãos,
Por que amigos? Jesus ele falou assim, não vou chamar mais vocês de servos, mas sim de amigos, porque os servos não conhecem a intimidade do seu Senhor. Eu quero me revelar na minha intimidade. E intimidade fala de desejo, querido. Para conhecer um desejo de uma pessoa, não é só num relacionamento, vamos dizer assim, um relacionamento raso que nós vamos saber o que aquela pessoa... Outro dia a gente fez uma live aqui falando sobre propósito, né? Uma querida chamou a gente para fazer a live e a gente comentou que tem pessoas que não sabem nem qual é o prato predileto dela mesma, quanto mais de outra pessoa. Seja bem-vinda, querida. Às vezes a própria pessoa não conhece nem o prato predileto. Isso fala de autoconhecimento também. Quanto mais da outra pessoa, quanto mais do nosso Deus, irmãos. Oh, querida, paz. Para conhecermos os seus desejos, temos que ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque Ele não revela os desejos para qualquer um. Os seus desejos íntimos, Ele faz para os seus amigos, não mais só para seguidores, né? Outro dia a gente ministrou aqui a diferença de multidão, de discípulo e de filhos, de amigos. Existe um nível de relacionamento com o Senhor que vai nos levar a um despertar para o próprio propósito, o propósito que Deus tem para conosco, querido. Seja bem-vinda, querida. E não só para conosco, através de nós. Porque Deus ele tem planos com a gente e tem sonhos conosco, não só para a nossa vida ser transformada, mas através de nós, nações serem impactadas com o mover do Espírito Santo. Mas esse relacionamento desse Deus distante que Saulo tinha, aquele Deus severo, aquele Deus punidor e tudo, não fez ele ver os cristãos, ele perseguia cristãos por causa dessa falta de proximidade com o próprio Senhor, velho. Chamava Deus de longe, mas aí Jesus veio e chamou Deus, aquele Deus, o onipotente, onipresente, o Criador de todas as coisas. Jesus veio e falou assim, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ou seja, chamou para perto. Abba, paizinho, na nossa linguagem baiana é painho. Chamar o Criador de painho, isso era uma blasfêmia para aqueles que estavam na margem. Mas o desejo dele era que nós viemos sair da margem, ainda no Ezequiel 47, ele fala para a gente entrar mais profundo nos rios, e rios simbolizando a própria presença do Espírito Santo, a vida com Deus. E na Bíblia fala para nós imitarmos ao Senhor. Então vamos imitar ao Senhor. O Senhor nos deseja tanto que deu o seu único filho. Nós temos desejado Ele da mesma intensidade. Ele nos ama, temos amado Ele na mesma intensidade. Oh meu Deus, Ele conhece tudo de nós, e nós estamos, porque Ele conhece tudo de nós, e nós estamos desejando conhecer mais do Senhor. Por isso que esse louvor é maravilhoso, velho. Quero conhecer Jesus, meu preferido, meu predileto. Que seja realmente o nosso preferido, o nosso predileto, que nada venha a ser mais importante do que querer conhecer mais a Ele, porque conhecendo mais a Ele, querido, isso fala de relacionamento íntimo, tendo mais intimidade com Ele, consequentemente vamos ter mais intimidade conosco, porque entrando dentro do Senhor, o Senhor vai nos mostrar quem somos, o que precisa ser tirado, o que está escondido, porque tem coisas em nós que a gente nem sabe que tem, irmãos, que só vai ser provado em dias difíceis. E por isso que o salmista Davi tem um salmo lindo que ele fala, Senhor, sonda-me, Senhor, prova-me, para ver se tem alguma coisa que não te agrada. Ele pediu prova. Por quê? Porque nos dias difíceis é que é revelado quem é quem. É nos dias difíceis que é revelado se realmente existe aquela paz do Senhor que a gente declara, às vezes até religiosamente, na margem. Mas será que o nosso rosto está revelando essa paz? Será que a nossa família tem sentido essa paz? Nossos filhos, quando quebra alguma coisa, ou quando deixa de fazer uma atividade, ou quando... Meu Deus, é nesses dias que é revelado a nossa intimidade com esse Deus de amor, que nos mandou amar os outros como Ele nos amou.
Que possamos, em nome de Jesus, queridos, não falar mais assim como Jó falou. Jó falou assim: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar, irmão. É meu Deus, é um novo conhecimento do Senhor. Ah, meu Deus, porque, olha só, vocês já pararam para viajar? Ô, queridas, ô, minha irmã, seja bem-vinda. O Senhor, Ele quer nos chamar de amigos. Ele quer que nós venhamos ser realmente o seu amigo íntimo, que Ele seja o nosso preferido, o nosso predileto. Mas por que isso, Deus? Por que nós, seja bem-vinda, querida, por que nós devemos desejá-lo? Por que nós devemos conhecê-lo? Para que isso? E aí outro dia o Senhor me deu um entendimento. Jesus, ele veio e falou assim, ó: se não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Mas que contexto foi que Jesus falou isso? Jesus, ele estava sentado no ambiente e as pessoas estavam ali, ele estava ministrando e as crianças chegaram. E os discípulos vieram e tentaram impedir as crianças, porque estava atrapalhando o Senhor, e atrapalhar a ministração. E aí, nesse contexto, o Senhor veio e falou assim: se você não impeçam as crianças, deixai vir as criancinhas, pois deles é o reino. Queridos, se você parar para viajar com a gente aqui, o que as crianças queriam naquele momento, irmão? Você acha que as crianças iam querer elogios naquele momento? Ela queria chegar perto de Jesus para serem elogiadas? Você acha que elas queriam receber presentes naquela hora? Jesus não andava com nada na mão, não, irmão. Jesus só andava com a roupa. Que a galera honrava ela com as melhores roupas. Mas Jesus, ele não andava com bolsa cheia de presente, não. Papai Noel, não. O que as crianças queriam, irmão, de Jesus naquele momento? Simplesmente estar com ele, simplesmente ficar perto daquele que curou o Pai, que diz que é o Filho de Deus. Eu quero estar perto dele. E outro dia o irmão chegou para mim e falou assim: pô, Vitor, mas a gente não vê Jesus rindo na Bíblia. Tem passagens na Bíblia que ele está rindo. Exultar é rir. A gente não lê assim: Jesus riu, porque qual é a criança que quer ficar com uma pessoa que não ri? Qual é a criança que quer uma rabugenta, uma pessoa severa, condenando, que só condena? Jesus não, irmão. Jesus não. Na Bíblia fala que a presença de Deus, a plenitude de alegria. E que a alegria que Jesus ia dar, em João 15, ele fala: a minha alegria vos dou para a sua alegria ser completa. Ele transbordava isso, irmão. E as crianças não aguentavam. Porque a conexão é diferente de criança. Consegue ver coisas que a gente não vê. Consegue sentir coisas pelas suas características. Tem várias, é muita ministração falar sobre criança. Mas olha só qual seria a intenção da criança estar perto do Senhor? Simplesmente para estar ali com Ele. Que seja esse o nosso desejo, irmão. O desejo de conhecê-lo mais não é pelas consequências das curas, dos milagres e dos prodígios, porque isso não nos impede de nós sermos bloqueados na glória, irmão. Jesus falou assim: olha, muitos me louvam. Olha só, Jesus. Muitos me louvam de lábios, mas o seu coração está distante. Isso fala de um conhecimento raso. E até de motivações equivocadas. Louvam a Deus, mas a vida dele não louva a Deus com a prática. Depois ele fala assim: vocês expulsaram demônios, curaram enfermos, falaram novas línguas, mas afasta-se, eu não conheço vocês. O que isso fala, irmão? Fala realmente de o fazer através da graça. Deus, ele usa a gente, né? A gente tem muita falha, mas ele continua usando. Você é bem-vinda, querida. Isso não nos carimba como isentos de arrependimento, irmão. Porque, infelizmente, muitos têm buscado a presença do Senhor só para ter essa consequência de poder, de conseguir fazer as coisas, de ser abençoado onde está vivendo. Não, irmão. Não, porque senão se torna um relacionamento mercenário, em querer ir até Ele em troca de algo que vai receber naquele lugar. Não, irmão.
Que nós venhamos desejar conhecê-lo mais profundamente, simplesmente para entrar nesse lugar chamado presença. A melhor parte da herança não é o que a gente vai receber lá, é simplesmente estar com ele, irmão. E essa herança já está sendo disponível hoje, porque ele rasgou o véu para isso, para nos dar livre acesso ao nosso Criador. Esse nível de conhecimento está disponível através do nosso, meu Deus, do Espírito Santo, irmãos, que nós viemos desejar isso com toda a nossa intensidade, queridos, porque ele quer nos levar às profundezas de Deus. Mas assim como as crianças daquele contexto, que nós não venhamos buscar a ele só pelo que ele dá. Porque se ele disser não, vamos deixar de amar estar com ele? Porque na presença dele nós somos satisfeitos. Semana passada, quinta-feira, a gente falou um pouco, foi aniversário de minha esposa, e a gente falou um pouco sobre satisfação, sobre plenitude, porque é ele que nos satisfaz. Nada mais de fora, não é esposo, não é emprego, não é condição social, isso não vai satisfazer. E infelizmente pessoas têm sido escravizadas por muitas coisas, por não serem preenchidas com essa presença. Que só... Eita, glória a Deus. Tchau, gente. Fecha ali a porta, filha, por favor. Aí. E glória. Rapaz, minha irmã. Rapaz, caiu a internet, não foi? Tá falhando aí um pouquinho, né? Tá. Isso. Eu fiz isso. Mas ainda tá travando, né? Eu fiz. Ó, tá travando legal. Ó. Chum. Glória a Deus. Então, a gente estava falando, né, sobre a bênção que está disponível para nós, que é através da intimidade com o Senhor. Pois isso transformou a vida de Saulo. Transformou quando ele decidiu viver aquilo que estava preparado para ele. Ô, queridos, sejam bem-vindos. Deu uma caída aí agora a galera voltando, né? Tomara que o pessoal volte. Glória a Deus, seja bem-vindo, meus irmãos. Glória a Deus. Então, estávamos falando sobre a pergunta de Saulo, né? Saulo, ele falou, quem és tu, Senhor? Isso mostrou realmente a falta da intimidade que ele tinha realmente com o próprio Senhor, porque ele não conseguiu reconhecer aquele que estava disponível para dar tudo a ele. E isso realmente é algo que acontece com a gente também. Existe um lugar mais fundo em Deus. A paz, minha querida. Boa tarde. Existe algo mais fundo em Deus disponível para nós. Seja bem-vinda, minha irmã. E que nós possamos, em nome de Jesus, desejar desfrutar desse lugar. Porque é nesse lugar que somos chamados de amigos, é nesse lugar que somos chamados, que conhecemos os desejos do nosso Senhor. Seja bem-vinda, minha irmã. E pois é na intimidade que conhecemos os desejos. E o Senhor, ele quer revelar os seus desejos para nós, mas para isso é necessário sermos íntimos dele. E essa declaração do apóstolo ou de Saulo, quem és tu, Senhor, mostra realmente uma falta de intimidade que ele tinha. Seja bem-vinda, querida. Porque como a gente estava falando quando caiu, quanto mais íntimo, menos confuso a gente fica quando a gente vê a pessoa. Ou quando a gente escuta uma voz. Se minha esposa falar longe, com certeza eu vou perceber que é ela, sem precisar nem ver, porque eu já reconheço a voz dela. E o Senhor, ele espera isso de nós.
Ele quer que nós venhamos realmente estarmos sedentos para ouvir a sua voz, porque tem um salmo que ele fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deve andar. Ele quer nos ensinar, irmãos. Mas será que nós temos honrado ao nosso Senhor com esse desejo de aprender? Ou temos mostrado que nós somos tão autossuficientes que nem precisamos perguntar? E vamos lá e tomamos as nossas atitudes e tomamos nossa... Seja bem-vindo, querido. E tomamos nossas decisões sem nem perguntar ao Senhor se era aquilo mesmo que tinha que ser feito. E graças a Deus por esse encontro com o Senhor, porque isso transforma a vida de uma pessoa. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. E estar em Cristo fala de um lugar, ele entrou num lugar, tudo bem que foi através de uma queda, né? Ele teve que cair do cavalo para chegar nesse lugar, mas depois de entrar nesse lugar, tudo se fez novo na vida de Saulo. Até trocou de nome, Deus mudou o nome dele, quer mudar o nosso nome também. No livro de Gênesis, em Peniel, Jacó, querida, seja bem-vinda. Jacó teve um encontro com Deus e também foi transformado o nome dele. Era Jacó o enrolador para Israel, aquele, né, o príncipe de Israel significa aquele que vence do Senhor, né, príncipe do Senhor. É uma coisa linda, que lutou com o Senhor, luta com Deus. Olha que diferença de enrolador. A internet caiu aqui no meio da administração e a gente voltou agora. Aí estamos falando no livro de Atos, queridos. Atos capítulo 22. Estamos lendo do 3 até o 15. E estamos falando sobre... Semana passada a gente falou sobre a coragem de testemunhar, né? E hoje estamos falando o que fez, o que transformou Saulo. Qual foi o que aconteceu com ele para se transformar naquele homem, naquela referência de coragem, que mesmo diante de tantas ameaças de mortes e até de ser despedaçado, preferiu cumprir um desejo, irmão, do Senhor. Mas ouvir um desejo fala de intimidade, cumprir fala de, meu Deus, de fidelidade. Já é outra coisa. Para ouvir um desejo, ouvir um propósito ou um desejo do próprio Deus, isso a gente vai conseguir chegar nesse lugar através da nossa vontade, da nossa sede. Porque ele não vai se revelar a todos, irmãos. Ele tá querendo fazer isso, mas no livro de Salmo também fala que ele se revela os seus segredos para com que eles tenham aliança. Para aqueles que ele tem uma aliança. Então é necessário o nosso posicionamento meu Deus, para conhecermos a Jesus, queridos. E conhecer fala de intimidade. Conhecer fala de intimidade, queridos. E por ele conhecer ao Senhor, né, veio a outra pergunta. Aí outra pergunta que é maravilhosa, porque depois que temos um encontro com o Senhor, depois que conhecemos quem Ele é, realmente o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, meu Deus, a Estrela da Manhã, tem tantos nomes maravilhosos para o nosso Senhor, velho. Depois que o conhecemos mais profundamente e intimamente, é uma consequência natural, querido, seja bem-vindo. Depois de entrarmos nesse lugar de intimidade e termos uma experiência com Deus, é uma consequência natural querer servi-lo. Porque reconhecemos quem somos e conhecemos quem Ele é. Não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Isaías, depois que teve uma experiência com Deus ao ponto de ver o trono, ele se converteu de novo e perguntou, e falou, ai de mim, Senhor, que estou aqui, sou um homem de impuros lábios. Só que ele não se via como impuros lábios antes de conhecer a Deus mais profundo. Antes de ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Ele não se via como um homem de impuros lábios. Ele via muitas pessoas de impuros lábios, mas não a si mesmo. Então, um relacionamento mais íntimo com Deus nos mostra também como somos mais intimamente, o que tem que ser tirado, como Davi falava. Prova-me, Senhor. Sonda-me. Veja se tem algo de mim que não te agrada. Porque Ele nos sonda.
Mas será que nós estamos desejando? Será que temos coragem para nos analisar e nos examinar? Coragem para se examinar? Amém, queridos? E aqui aí no versículo, ele vem no versículo 8, né? Ele fala: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse no versículo 10 agora: Senhor, o que queres que eu faça? Olha só que pergunta, velho. Então essa pergunta ela já faz a gente é um outro nível. Primeiro, ele mostrou que não conhecia tanto ao Senhor assim. No segundo, ele já mostrou que conheceu, reconheceu e agora pela resposta desse conhecimento se entrega ao senhorio, irmão. Porque depois que nós conhecemos a Ele, servi-lo é uma consequência natural. Não sermos mais o nosso Senhor. Ele, agora temos um Senhor. Agora não somos mais o Senhor da nossa vida. Seja bem-vindo, meu irmão, novamente. Não sou mais o Senhor da minha vida. Agora eu tenho um Senhor. Mesmo que para isso seja necessário a gente cair do cavalo, irmão. Jonas, queridos. Meu Deus. Jonas precisou ir passar 3 dias na barriga de um peixe para preferir fazer a vontade de Deus. Saulo precisou cair e ficar cego durante 3 dias para ver e fazer conforme a vontade de Deus. Que a gente não precise passar por esses dias. Que a gente não precise passar por dias difíceis de tribulações para preferir Ele. Como a gente cantou, o nosso preferido, o nosso predileto, irmão. Porque quanto mais o conhecemos, mais nós é uma consequência mais amá-lo, porque ele é uma fonte inesgotável de amor, irmão. Quanto mais conhecemos, a gente consegue trazer à memória mais memória de gratidão, de ver o quanto que ele já fez por nós, o quanto ele tem feito, não que ele precise fazer, mas tudo ele já foi feito na cruz. Ele já nos remiu, já nos transformou, já nos perdoou e derramou seu Espírito Santo, cara. Só isso, vamos dizer assim, entre aspas, só isso já era motivo suficiente para sermos gratos por tudo. Fora o ar que nós respiramos, fora tudo, que é tudo graça, irmão, tudo presente do Senhor. E quanto mais o conhecemos, mais percebemos realmente aonde nós estamos, porque na presença do Senhor tudo é revelado, irmão. O que na Bíblia fala que até a tristeza pula de alegria. Então ele transforma as coisas de dentro para fora. Mas sabe qual é o problema? Que muitos, conhecendo ao Senhor, não têm feito essa segunda pergunta. Olha só que coisa linda dessa pergunta, velho. E a resposta do Senhor. O versículo 10. Senhor, o que eu devo fazer? Outra tradução fala, o que queres que eu te faça? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisa fazer. Querido, essa pergunta, ela é uma prova de honra, irmão. Uma prova, perguntar a Deus o que você precisa fazer, o que você deve fazer. Isso é uma honra que você está dando ao seu Criador. E muitas vezes, pela temperatura das emoções, pelas situações complicadas e até mesmo emergenciais, a gente tem tomado decisões equivocadamente por não fazer essa pergunta. A gente já tem ministrado bastante sobre isso, decidido projetos, até mudanças de vida, de carreira e até mesmo de cidade, irmão, pessoas com quem vai casar e tudo, e nem faz uma pergunta dessa, querido, perguntando ao seu Criador, a seu Deus, o que você precisa fazer. Ou seja, é isso que o Senhor deseja, irmão? É isso que o Senhor deseja, Pai, para que eu possa viver os seus projetos? Porque Deus ele já tinha o endereço da cura. Deus ele já tinha lugar lá em Damasco, a casa de Judas, que o nome do irmão que ele ficou era Judas. Já tinha esse lugar para segurar ele. Já tinha Ananias, porque olha só que coisa maravilhosa, quando Saulo estava orando, depois que ele foi para lá, a gente vai chegar nesse lugar, mas depois que ele foi para lá, quando Saulo estava orando, Deus falou com Ananias também.
e se revelou para Saulo, mostrou Ananias para Saulo e mostrou Saulo para Ananias. Olha que coisa linda, velho. Mas ele cegão lá no meio da estrada. O que isso fala pra gente, querido? Ele poderia bater no peito ainda e falar assim, ó, tô cego agora, massa. Quer dizer que Jesus é o Senhor, né? Me cegou. Ele podia se fechar totalmente para o Senhor. Como muitos, Deus tem seja bem-vinda, querida. Deus tem se revelado de formas maravilhosas para muitos. E infelizmente muitos têm preferido não conhecê-lo mais profundamente, ao invés de aproveitar essa experiência de testemunhos maravilhosos. Ontem eu estava na casa de uma irmã e a irmã deu um testemunho do impossível, porque a gente falando não é impossível para Deus, e às vezes até existe como se fosse um jargão, mas quando é vivido o impossível, querido, isso é um convite para venha me conhecer mais. Venha conhecer mais. Ah, teve um livramento. Ah, o parente voltou a falar depois de não sei quantos anos. Ah, a coisinha foi curada. Ah, uma porta de emprego se abriu. Seja bem-vinda, meu irmão. Isso é um convite para conhecê-lo mais ainda. Só que o Saulo, graças a Deus, ele aceitou o convite. Se revelou, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que ficou cego. E nessa atitude né, nessa consequência, isso mostra uma dependência, velho. Uma dependência maravilhosa. Mas foi como a gente falou aqui, que nós não venhamos entrar nesse lugar. Isso. Que a gente não venha entrar nesse lugar só quando ficarmos cegos. Ou quando entrarmos na barriga de um peixe. Quando a oração de Jonas dentro da barriga do peixe é uma coisa linda, querida. Oh, querido, mas ele não podia fazer essa oração sem precisar estar correndo esse risco de 3 dias lá. Ele ia morrer, velho. Jonas ia morrer, porque Deus mandou ele para um lugar e ele preferiu ir para outro. Olha que privilégio. Ele conhecia os desejos de Deus. E a gente falou aqui que para conhecer os desejos, isso fala de intimidade. O Senhor quer revelar os desejos para nós, mas não basta só conhecer os desejos. Deve-se dizer sim para o desejo dele. Isso fala de honra. Isso fala de obediência e de dependência. Porque sabe por quê, querido? Muitos têm dito não para o Senhor. Não têm feito essa pergunta para o Senhor com o medo da resposta. Falar assim, ó. Senhor, o que queres que eu te faça? Às vezes a pessoa não pergunta porque sabe que uma resposta dessa pode ser assim, ó. Eu quero que você vá lá falar com coisinha que você já tem 10 anos que não fala. Ó, eu quero que você dê o melhor àquele lá, ó, que tá falando um bocado de coisa de você no trabalho. Eu quero que você ore por aquele ali oh meu Deus do céu. Eu quero que você vá lá no outro lado do bairro, ou se não lá no outro lado da cidade, pegar coisinha para ir para passear. Nem mesmo nesse tempo de quarentena. Mas para dar um abraço na pessoa. E às vezes a gente não pergunta, por medo da resposta, porque a resposta vai nos tirar da zona de conforto. A resposta às vezes vai falar assim, eu não quero mais isso na sua casa, eu não quero mais isso no lugar onde você está trabalhando, eu não quero você mais nesse lugar, ou eu quero você nesse lugar, você está doido para sair. Mas aí, quando a gente faz uma pergunta dessa, Deus fala assim, eu quero você aí. Só que às vezes a gente não... Outro dia eu falei isso para uma irmã. A irmã veio e falou assim, não, Vitor, eu não quero mais estar lá, eu não gosto mais, eu não me sinto bem com aquelas pessoas, eu não fico em paz naquele lugar. Eu perguntei para ela, ô querida, mas você chegou a perguntar para Deus se Ele quer você nesse lugar, se Ele gosta de você estar lá e se Ele tem um propósito com você nesse lugar? Seja bem-vinda, querida. É muito diferente. É muito diferente. Mas por medo da resposta, muitos não têm perguntado. O que o Senhor quer que eu faça, querido? E aí Deus pode trazer um relatório e dizer realmente o que Ele precisa, o que Ele quer, porque Ele já tinha, estamos lendo Atos 22, querido. Atos 22, versículo 8. A gente leu até o 16. Estamos falando sobre a conversão de Saulo. Caiu do cavalo. Né? Perguntou, quem és tu, Senhor? Fala de uma
uma falta de intimidade com o Senhor. Ele vivia uma vida com Deus, mas uma vida religiosa. E uma vida religiosa fala de uma vida na margem, fala de uma vida sem intimidade, porque a religião tem impedido muitos a viverem realmente a essência do Senhor, a essência da presença de Deus. E por ele não conhecer Deus profundamente, intimamente, perseguia, maltratava, julgava. E nós também, infelizmente, temos feito isso, irmãos. Temos errado por não conhecer a Jesus na intimidade. Jesus, ele falou sobre isso. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. E as Escrituras é Ele. Nas Escrituras estão os seus desejos. Nas Escrituras tem luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, irmãos. Então, temos sido o Senhor da nossa vida ao ponto de nem precisarmos ter a instrução da palavra? Somos tão autossuficientes que não precisamos nem orar para saber se isso aí é para eu entrar ou não? Isso é um ateísmo na prática, irmão. Isso é um ateísmo vivido na essência do ateísmo, que você não precisa de um Deus para você viver, e você não precisa de um conselho superior, porque você sabe, a sua vida é baseada nas suas atitudes, ou seja, plenamente no mérito, não existe graça. Não, irmãos, não, a gente erra por isso. E o Senhor, ele falou que nós vamos errar se continuarmos assim. Mas quando desejamos conhecer mais profundamente Ele, Ele nos mostra os seus desejos. E através desse desejo, existe realmente uma resposta a esse desejo. E vai nos mostrar onde nós estamos no Senhor. Se estamos em honra ou não. Porque em Filipenses fala que a oração de Paulo para os filipenses é que o amor deles aumentasse em conhecimento, em todo conhecimento, para que eles possam aprovar as coisas superiores. Olha o que é isso. O que é aprovar as coisas superiores? É dizer sim para um desejo de cima, um desejo superior. Mas para dizer sim a um desejo superior, é necessário amor, irmão. Porque às vezes um desejo desse vai nos colocar a lugares que não queríamos ir. Jonas, por exemplo. Jonas não queria ir para Nínive. E Deus queria que ele fosse, mas ele não foi. O que aconteceu? Parou na barriga do peixe, irmão. Aí dentro da barriga do peixe, ele decidiu orar intensamente em arrependimento, pedir perdão, misericórdia. Senhor, misericórdia, Deus. E aí Deus fez o quê? O peixe cuspiu ele aonde? Em Nínive. Mas quase que morre. Quase que morre, queridos. Que nós não venhamos, meu irmão, que nós não venhamos evitar, né, esse confronto interior. Porque se ele tem um desejo para nós, o fim dele é bom, perfeito e agradável. Mesmo que aparentemente não seja agradável para a gente. Não era agradável para Jonas ir para um lugar onde tinha muitos, né, as pessoas lá eram mais, bem Deus ia estar dando juízo, mandou Jonas ir ministrar juízo para aquela cidade. Mas através da palavra de juízo, todos se arrependeram de verdade. Até os animais fizeram jejum, a Bíblia fala, amarraram a boca dos animais para mostrar tamanho arrependimento. O que Deus fez? Meu Deus, perdão e misericórdia, porque ele não aguenta um coração quebrantado, irmão, um coração rendido. Mas será que nós estamos nos rendendo ao Senhor ao ponto de preferirmos um desejo dele do que o nosso? Ai, Jesus. Aí o que aconteceu? Ele se tornou, apóstolo Paulo, o Saulo, ele se tornou tão dependente, ele caiu do cavalo, caiu, se tornou cego. E olha só o que o versículo fala aqui, ó. Versículo 11. Como eu não enxergava nada, porque aí Deus, depois que ele perguntou, o Senhor respondeu. E já existia um lugar para ele ir, já existia um propósito e um plano para o Senhor, assim como Moisés, irmãos. Moisés, quando lá em Meribá, quando botou o povo para passar sede no deserto, o povo se desesperou tanto, velho. Se desesperou que perguntou, né, que queria matar, poxa, queria apedrejar
Moisés queria fazer um bocado de coisa. E Moisés, aquela coisa toda também, ele, graças a Deus pelo entendimento e o conhecimento de Moisés, já conhecia face a face ao Senhor. E aí o que ele fez antes de tomar atitude? Senhor, o que queres que eu faça com esse povo? Ele perguntou, velho. E aí depois de Moisés perguntar, Deus veio e respondeu, ó, você vai passar dessa multidão, vai pegar os anciãos, leva a sua vara, e aí vai lá e na rocha, e vai sair água da rocha. Deu a saída para um povo, mas a saída já existia, estava esperando só ele perguntar, querido. Deus, ele quer se revelar para nós, mas nós temos realmente honrado ele com o entendimento que é nele que está a resposta, que é nele que está realmente a direção, irmão. Porque aí o que acontece? Ele perguntou, e aí Deus veio e respondeu. Seja bem-vinda, querida. Versículo 9. Não, versículo 11. Atos 22, versículo 11. Versículo 10. Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor me disse, levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Ou seja, dê uma direção. E lá ele foi. Que nós venhamos preferir obedecer a direção de Deus. Mas para ter uma direção precisamos ouvi-la. E para ouvi-la precisamos perguntá-la, precisamos desejá-la. Antes de tomar atitudes que nós venhamos consultar ao Senhor. Isso é honra. Ele não quer só abençoar no final da história, irmão. Ele não quer só abençoar a coisa que você escolheu. Você é bem-vinda, querida. Você escolheu fazer um negócio aí, você escolheu, você investiu, você fez o que você tinha que fazer, mas nem perguntou a Deus. Aí depois no final você fala assim, ô Senhor, abençoa aqui, abençoa, ou até mesmo conserta, Senhor, transforma, Deus. Mas o negócio lá a gente perguntou antes de fazer. Ô Jesus, que a gente não venha cometer esse erro, que a gente venha consultar o nosso Deus antes. Porque ele não quer fazer parte só no final para chegar lá e carimbar com a bênção. Não, ele quer fazer parte do projeto todo. Isso fala de honra, irmão. Isso fala de honra. Então Deus deu a direção. E aí ele falou. Como eu não enxergava, versículo 11. Como eu não enxergava nada por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos que me acompanhavam. O que isso aqui fala, querido? Isso aqui fala de dependência total, irmão. Dependência. Aquele que conhece a Jesus, ele vai entrar num lugar, deve entrar num lugar de dependência. Mas que não seja através de uma cegueira, que não seja através de uma barriga de peixe, como a gente falou, que não seja através de situações complicadíssimas para nós dependermos da sua orientação, de perguntarmos ao Senhor só depois que a última opção. Que não seja a última opção, irmão. Você é bem-vinda, querida. Que não seja a última opção consultar a orientação e a direção do nosso Deus, mas que seja a primeira. Isso fala de honra, de predileto, de preferido. Eu preciso da direção de Deus. Isso fala de dependência, porque o que aconteceu aqui? Deus tocou em todas as áreas de Saulo. Tocou na sua visão. Isso fala de conhecimento. Antes, Saulo ele tinha a visão do mundo, ele pensava, ele agia segundo o seu próprio entendimento, ele agia segundo o seu conhecimento, até carnal e até mesmo das escrituras que ele conhecia. Mas quando Deus toca na nossa visão, a gente falou isso, acho que mês passado ou retrasado, que não devemos mais conhecer ninguém segundo a carne. Já tem outras traduções que falam, não devemos conhecer ninguém segundo os costumes do mundo, aos padrões humanos. Isso fala de uma visão limitada, uma visão humana, carnal. Não, o Senhor ele quer que nós venhamos ver sobrenaturalmente, ver como ele vê. Para Saulo, ele teve necessário ficar cego para isso acontecer. Mas para a gente, será que vai ser necessário uma situação tão complicada dessa? Para preferirmos ver como Jesus vê? Mas para entendermos como é que ele vê, precisamos conhecer ele.
Como é que o Senhor vê isso? Nas Escrituras fala sobre a visão de Deus, o que ele acha sobre aquela situação, o que ele acha sobre esse casamento, essa circunstância, esse trabalho, essa posição que a pessoa está tomando dentro de sua casa, o como você deve responder a isso. Deus mudou a visão. Paulo pensava que estava sabendo o que estava fazendo e para onde estava indo. Deus falou assim, você não sabe de nada, você nem me conhece, querido. Quando você me conhecer, você vai ver que é outra vida. Literalmente, porque tudo se faz novo. Jesus ele fala sobre isso. Aquele que está em Cristo, apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. Tocou na visão, tocou na alimentação, aqui em Atos 9, que fala sobre o acontecimento, falou que ele ficou 3 dias sem comer, irmão. Será que Deus pode tocar? Tocou na habitação, levou a lugares de pessoas desconhecidas, para ser tratado e cuidado de pessoas que ele nem conhecia. Olha que vulnerabilidade ele entrou, ele ficou totalmente despido, meu irmão, dependente. Deus ele quer que nós venhamos entrar nesse lugar, irmão. Mas não forçadamente. Não porque aconteceu uma situação, não, por amor. Será que nós podemos baixar a guarda em todas as áreas da nossa vida? Como outro dia um irmãozinho aqui chegou para mim e falou assim, não, Vitor, nessa área eu não sou cristão, não. Só que ele quer a bênção em todas as áreas, quer a bênção dos filhos, quer a bênção no trabalho, quer a bênção na saúde, quer a bênção na família. Mas será que Deus ele pode tocar em todas as áreas da nossa vida, irmão? Será que somos rendidos ao senhorio do Senhor em todas as áreas da nossa vida? Nossa área financeira, por exemplo? Não. Nessa área aqui... Oh, meu Deus. Por isso que Deus chama, não tem como agradar a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve às riquezas. Por causa das riquezas, quantas pessoas têm feito coisas, pecados, irmãos. Tem fraudando, aceitando propinas, dando subornos para não pagar em multa. Não, meu irmão, pague sua multa. Se você errou, pague sua multa. Não dê suborno, não. Que isso? Oh, meu Deus do céu. Será que todas as áreas da nossa vida realmente Jesus pode tocar ao ponto de falar assim, o meu desejo para isso aqui é outro. E ao ouvir o desejo de Deus, através da Escritura, do Espírito Santo, através do seu relacionamento com Deus, você sabe qual é o desejo de Deus e a nossa resposta a esse desejo vai mostrar realmente o nosso lugar em Deus, querido. Seja bem-vinda, minha irmã. A nossa resposta a esse desejo em todas as áreas vai mostrar a nossa honra, a nossa obediência, irmão. Porque a obediência, ela é um reflexo da intimidade. Porque olha só que coisa linda. Quando você pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso fala de dependência. Você está entregando a direção para ele. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer agora? Isso é dependência. Mas a obediência, ela é uma consequência da honra que você dá a ele, que é um fruto de uma intimidade, porque você não vai ter a direção se você não conhecer o desejo dele. E você só vai conhecer o desejo dele se você for chamado de amigo, porque os servos não conhecem a intimidade do seu Senhor. E para ser amigo, irmão, é necessário um relacionamento, é necessário um investimento, porque você não se torna íntimo de uma pessoa se você não gastar tempo com ela. Gastar não, investir tempo. Que possamos realmente desejar não só conhecê-lo, mas conhecê-lo profundamente, porque conhecê-lo profundamente nós vamos ser... E vai ser um prazer ser dependente dele, porque sabemos que ele não vai nos guiar para um lugar bom, perfeito e agradável. Porque aos olhos dos homens, existem caminhos, na Bíblia fala que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, parecem direitos, mas o fim deles é a morte, querido. Só que essa pergunta, o que queres que eu te faça?
Isso é necessário coragem, porque como a gente falou aqui, vai ter lugares que a gente não vai querer ir. Ananias, que foi o homem que curou, que Deus usou para curar o apóstolo Paulo, Saulo, ele precisou de coragem, meu irmão, para ir lá. Porque quando ele estava orando, qual foi a resposta? Qual foi a fala de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus falou assim, existe um homem lá na rua tal, na casa de Judas, que é um vaso querido meu, escolhido para levar a palavra para os gentios e tudo. E aí ele falou assim, é Saulo de Tarso. Ananias falou assim, Senhor, mas esse veio para aqui para pegar a gente, para prender a gente. Ou seja, lugares que ele não queria ir. Lugares que até aparentemente são inseguros. Mas se o Senhor falou, querido, que nosso sim... o sim para ele venha a ser mais importante do que o sim para nós. Que ele realmente venha a ser o nosso predileto, o nosso preferido, e não nós mesmos. Porque senão nos tornamos o tesouro da nossa vida é a nossa própria vida. Não, irmão, existe algo muito maior e mais valoroso, chamado vida eterna e criador, para nós realmente preferirmos. Ah, meu Deus do céu. Que nós venhamos desejar, queridos. Que a gente venha desejar, porque olha só, essa dependência, seja bem-vinda, minha irmã. Ela vem com um relacionamento, irmão. A dependência dele. Olha que coisa linda, velho. Ele falando, eu fui guiado no versículo 11. Como não enxergava nada por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. E Deus, ele tocou em todas as áreas. A segurança de Paulo, que era o seu conhecimento, e os soldados da guarda lá dos fariseus e tudo, todo mundo com ele, a guarda toda com ele, tudo isso caiu na revelação de quem Jesus Cristo era, velho. Tudo isso caiu. A partir daquele momento, ele não contava mais com essa segurança, ele não contava. Seja bem-vindo, querido. A segurança temporária das coisas, dos seus títulos, do seu autoconhecimento. A Bíblia fala, não seja sábio aos seus próprios olhos, irmãos. Tem coisas que nós temos feito segundo o nosso entendimento, mas temos honrado a Deus perguntando qual é o entendimento de Deus sobre aquilo. Será que estamos baixando a guarda e falando assim, Senhor, o Senhor pode tocar nessa área? Pode tocar na alimentação, ele ficou 3 dias sem comer. Será que nós estamos abertos para ouvir um conselho de Deus e falar assim, tire isso da sua mesa? Honre o templo, vá fazer exercício, olha só o seu peso, olha só a sua pressão. Desse jeito você vai abortar os planos de Deus para a sua vida. Não, eu gosto disso, eu gosto de comer isso. Aí quando acontece uma coisa, quando cai do cavalo, aí a gente pergunta, Senhor, qual é a sua orientação? Ele já tem falado há muito tempo, só que não temos honrado. Esperamos coisas difíceis para tomar atitudes diferentes, irmãos. O versículo 14. O Deus dos nossos pais designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a sua voz da sua boca. Esse desígnio, queridos, foi dado para todos aqueles que quiserem. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deus, ele quer se revelar para todos, irmãos. A motivação que Deus colocou no meu coração com essa palavra é que nós venhamos desejar, ansiar ouvir, como está dizendo aqui, a voz da sua boca. Ouvir seja bem-vindo, meu irmão, a sua orientação e a sua instrução, mas não só ouvi-la, honrá-la com um sim. Que seja a nossa resposta. E tem uma coisa maravilhosa no livro de Mateus, que Deus, ele não quer só sussurrar no nosso ouvido para nós mesmos. Em Mateus, eu acho que é 27. Eu anotei aqui aonde, Jesus? Deixa eu ver. Mateus. Eu anotei em algum lugar aqui, mas não foi aqui não. Em Mateus ele fala assim,
aquilo que eu falo dos seus ouvidos, você pregue nos telhados. Ou seja, o que eu falei para você no seu ouvido, no sussurro, não é só para ficar para você, rapaz, meu irmão. Não é só para que você venha ser abençoado com as revelações do céu. Não, meu irmão. Por que Deus fez Saulo ir ao terceiro céu? Porque através das revelações que ele recebeu, ele foi para a Ásia inteira, meu irmão. Foi para a Europa lá, foi para Roma, foi para um bocado de lugar. Ele revelou nos telhados o que ele ouviu no pé do ouvido. Que o nosso desejo de conhecer mais ao Senhor não é ser mais para a gente ser, como a gente falou aqui sobre as crianças. O desejo das crianças em conhecer ao Senhor não foi pelo que o Senhor ia dar, foi simplesmente para estar com ela, para estar presente ali, para estar com ele ali, sentar no colo de Jesus, velho, abraçar o Senhor. A criança não quis chegar para o Senhor naquela hora para receber presente nenhum. Porque o maior presente era um abraço do Senhor, era um Deus te abençoe, meu querido, te amo. Meu Deus do céu, velho. Qual é a motivação que tem feito a gente entrar na presença de Deus, irmão? Mas quando entramos nessa presença, o Senhor vai falar coisas aos nossos ouvidos. Mas para quê? Para que isso venha a ser transbordado como, meu Deus, a expansão e a multiplicação da graça. Ministros da reconciliação, o Senhor nos confiou esse ministério. Que possamos, em nome de Jesus, queridos, desejar desejar isso, meu irmão. Esse privilégio que foi a consequência de rasgar o véu. Deus rasgou o véu para irmos nesse lugar. Estar em Cristo é um lugar, irmão. E Deus, ele deseja tanto que nós estejamos no mesmo lugar que ele. Que em João 17 ele ora. Rapaz, em João 17 ele ora que eu oro para que eles estejam no mesmo lugar que eu. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. A mesma glória que o Senhor me deu, eu dei a eles. Ou seja, Ele quer que nós venhamos viver tudo aquilo que Ele viveu e que está disponível para nós, irmãos. Mas qual é a nossa motivação para chegar nesse lugar? Quando o conhecemos, o desejo transforma. A nossa motivação de estar com Ele já não é mais pelo que Ele faz, e sim simplesmente pelo que Ele é. Eu quero estar ali porque é bom estar com Ele. Eu vou tirar tempo de oração porque é a parte que me transborda. É a parte que me satisfaz, velho. Não é porque eu vou ter consequências da oração. Também a gente coloca em oração, intercessão, um bocado de gente, um bocado de situação, um bocado de... Pedimos também ao Senhor. Deus, ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, para pedirmos também. Mas a principal causa é estar com Ele, meu irmão. O seu preferido, o seu predileto, o seu amigo íntimo, o seu amado, o seu tesouro, meu irmão. E a consequência desse lugar é perguntar o que o Senhor quer que eu faça. Já não é mais forçado. Não é pela dor. Não é por estar perdido. Não, velho, é por honra. É por honra. E por isso que bem-aventurado é os pobres de espírito. Porque ele sabe, o pobre de espírito no original, ele mostra realmente a consciência de que ele não sabe. Ele não sabe o que é bom para a própria vida. Ele precisa de uma orientação divina. Isso é humildade, irmão. Mas o ateísmo disfarçado de conhecimento faz com que a gente não venha honrar ao Senhor como Ele merece, irmão. Perguntando o que o Senhor quer que eu faça. Aonde o Senhor quer que eu vá? Como é que o Senhor quer que eu faça? Por mais doido que seja a resposta, irmão. Por mais doida que seja a resposta, prefiro um sim. Porque na ceia do Senhor, no livro de Lucas, Jesus ele fala para os discípulos dele, fala assim, vá que já está tudo preparado. Aí onde é que o Senhor quer que eu faça a ceia, Senhor? E Jesus mandou os discípulos procurarem um homem carregando água, e naquela época só mulher que carregava água. O discípulo olhou um para o outro assim e falou, um homem? Vamos lá, o Senhor falou, a gente vai. E encontrou o homem carregando com a água e chegou lá, já tinha um lugar todo preparado, um salão maravilhoso para a ceia, irmãos. O Senhor já tem a resposta da cura, já tem o lugar da bênção, já tem a direção para o propósito, irmão. Mas por falta de perguntar e de buscar essa orientação, temos sofrido demais, temos honrado a muito. Oh, meu Deus do céu.
Oh, Jesus. Temos honrado mais a conselhos até mesmo seculares do que a divinos. Se fosse você, separava mesmo. Que nada, ninguém aguenta não, Vitor. Mas o que Jesus fala sobre isso? Não, velho, você tem que exigir seus direitos. Não, mas o que o Senhor fala sobre isso? Versículo 15. Pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Olha só o plano que Deus tinha para Paulo, velho. Você vai ser testemunha. A gente falou semana passada sobre a coragem de testemunhar. E ele foi, cara. Porque ele preferiu dizer sim, mesmo depois de ter sido revelado Jesus. Jesus se revelou para ele. Ele poderia ter dito não, mas ele preferiu. Ele reconheceu que não sei quantos anos que eu não estudei aqui, não sei com quantos anos ele se converteu, mas vamos dizer 35 ou 40 anos, imagine, de farisaísmo, de certeza de estar certo, velho. Seja bem-vinda, querido. 40 anos de uma certeza, ele poderia se apegar a essa certeza e falar assim, mesmo ele ter caído do cavalo, literalmente, como a gente leu aqui, ele não, ele preferiu dizer, ó, eu estava errado mesmo. Paz, meu irmão, seja bem-vindo, meu irmão. 40 anos eu estava completamente equivocado, meu Deus do céu, isso é humildade, velho. Isso é reconhecer realmente que algo melhor, algo novo, aquilo que eu pensava que estava errado era o certo, e aquilo que eu pensava, o que era doce era amargo, e o que era amargo era doce. Que possamos ter essa humildade, velho. Depois que o Senhor falar, o que queres que eu te faça, Senhor? E Deus falar assim, tudo que você fez, o que você estava pensando, isso não é legal. Que a gente possa ter essa coragem de perguntar, porque como a gente viu aqui no começo, muitos não têm perguntado com medo da resposta. Muitos não têm buscado a Deus com medo do que vão dizer se eu decidir honrar a Deus mais do que a galera, por exemplo. Deus já falou que não se agrada de certas coisas, mas o que vão dizer se eu fizer isso? Eu vou perder meus amigos? Eu vou perder minha galera? O que a galera vai falar sobre isso? É bem-vinda, querida. Deus, ele dá novos amigos, irmãos. Deus dá novos irmãos, e foi o que aconteceu com Saulo. Os melhores amigos de Saulo se tornaram os perseguidores dele. Os melhores amigos de Saulo queriam ver ele morto depois que ele decidiu dizer sim para o Senhor. Versículo 15. Pois serás sua testemunha do que tens visto e ouvido para todos os homens. Aí, versículo 16. Atos 22. Agora, por que te demoras? Levanta-te, sê batizado e lava os seus pecados, invocando o seu nome. E no capítulo 9 fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Que Ananias foi para lá para, curar ele e através do Senhor, e ele ser cheio do Espírito Santo. Queridos, algo novo tem preparado para nós. E através da dependência, porque como a gente viu aqui, ele foi guiado pela mão, perguntou a Deus aonde é que ele tinha que ir, foi guiado pela mão. Isso fala de dependência, querido. Fala de confiança e de obediência, porque ele poderia ir para outro lugar. Poderia ir para outro lugar. Não, já que eu prendi um monte de cristão, eu vou para o lugar desses cristãos, esses cristãos vão me matar, esses cristãos vão me prender, sei lá. Ele falou, não, o Senhor mandou, ele garante. Assim como ele falou com Ananias. Vá, porque eu tenho algo maravilhoso para com ele. Ele vai ser testemunha do que ele viu, que ouviu para todos os homens. E assim ele cumpriu. Assim ele fez, queridos. Que nós possamos, em nome de Jesus, desejar, irmãos, conhecê-lo mais profundamente. Porque quando entramos nesse lugar de intimidade, a dependência a ele e o serviço a ele se torna algo natural e não mais forçado. Porque quando conhecemos quem ele é e como o que ele tem feito e que ele fez e ainda vai fazer por nós, se torna nosso prazer em perguntar antes de fazer, honrá-lo antes de entrarmos nas situações. O que o Senhor deseja? Oh, meu Deus, pedir para o Senhor transformar nossos olhos. Pedir para Deus transformar a nossa vida, porque nesse lugar que é Cristo tudo se faz novo.
porque uma nova personalidade é gerada dentro de nós. Estar em Cristo, estar nele é algo, é uma decisão. E existem outros lugares no mundo do Espírito. Tem uma palavra que fala assim, aquele que não ama, estar em trevas. Existe um lugar, estar em trevas, é outro lugar. Que venhamos preferir, queridos, em nome de Jesus, vivermos a dependência do Senhor em todas as áreas, que nós venhamos baixar a nossa guarda. O Senhor pode tocar em todas as áreas da minha vida. É na área cultural, é na área sexual, é na área emocional, é na área financeira, é na área espiritual, é na área familiar, na conjugal. Senhor, toca em todas as áreas, Pai. Me mostra o que tem que ser tirado. Me mostra, Deus. Se for possível, me deixe 3 dias cego, como ele fez com Saulo. 3 dias assim, como ele tocou na segurança, tocou na visão, tocou na alimentação, tocou na dependência total, irmão. Em nome de Jesus, queridos. Que possamos desejar. Oh, Deus, Ele quer mudar o nosso nome. O encontro com Deus muda o nosso nome. Se tornou o apóstolo Paulo. Ele quer fazer Paulos. O Senhor, Ele quer nos transformar valentes do Senhor. Valentes, sem medo da morte, sem medo do que vão dizer, sem medo das afrontas, das dores da vida, mas que o nosso tesouro realmente venha a ser o Senhor. Mas será que nós desejamos ser os Paulos? Vitor, cada um tem seu chamado. Eu não quero ser evangelista, eu não quero ser profeta, eu não quero ser missionário, eu não quero ser isso. Eu não estou falando disso, não. Estou falando da coragem de testemunhar a Cristo no lugar onde Deus quer você. No lugar do corpo. Se você é empresário, se você é um funcionário, se você é uma mãe, se você é um filho. Nesse lugar Deus quer que você testemunhe. Isso, querida. Oração maravilhosa. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, nos transforma valentes do Senhor, que venhamos ter coragem de revelar esse amor de Deus com sabedoria, não na margem da religião, como a gente viu na primeira live que caiu a energia, cortou a coisa no meio. Coragem, não na margem da religião, porque na religião Saulo estava muito distante da vontade de Deus, ao ponto de não reconhecer Jesus quando Jesus apareceu para ele. Quem és tu, Senhor? Nunca tinha visto, nunca tinha chegado nesse lugar. Que possamos estar nesse lugar diariamente, ao ponto de não sermos confundidos quando ele falar, não quero, não gosto, eu quero, eu gosto, vá. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Deus, Ele quer... Você é bem-vinda, querida. Deus quer fazer realmente vocês valentes do Senhor. Valentes. Porque para entregar o senhorio da vida precisa de coragem. A dependência do Senhor é uma bem-aventurança. Você ser dependente dEle e falar assim, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Quer que pare? Quer que continue? Me mostra, me fala, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Espírito Santo, me mostra na sua palavra. Me dá sinais, Pai, se eu estou certo no que eu estou fazendo. Ele tem uma coisa chamada de testemunho interior, ele fala no seu interior, irmão. A paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, em Colossenses fala. E a paz de Cristo não é a nossa paz, porque a gente fica em paz em não ir. Ananias estava em paz na casa dele. Para ele ir ver Paulo, ele teve que ter uma luta interior. Ele não estava em paz, mas a paz de Deus, Deus falou, amém, Senhor. A paz de Cristo é diferente. Às vezes a gente tem se escondido nessa paz, na nossa paz. Seja bem-vinda, querido. Eu não estou sentindo paz, Vitor, para ir nesse lugar. Mas que paz é essa? A sua paz ou a paz de Cristo? Porque a paz de Cristo vai nos levar a lugares que para nós... Seja bem-vinda, minha irmã. Para nós, lugares que não gostaríamos muitas vezes de ir. De estar com pessoas que às vezes não gostaríamos de estar. E a nossa paz meu Deus, tem boicotado esse propósito do Senhor para aquelas pessoas. E para nós também, porque aprendemos quando estamos nesse lugar.
Que venhamos, em nome de Jesus, ter uma intimidade mais profunda com o Senhor para saber qual é a paz dele em nós. Porque ela é o árbitro no nosso coração. Ela que fala, vá, continue, não vá. Às vezes propostas maravilhosas, mas o Senhor fala, não é. Testemunho interior, irmão. Isso vem com um relacionamento e intimidade. Para não dizermos como Saulo, quem és tu, Senhor? Ou seja, nunca viu, nunca ouviu, não conhece, você não me conhece. Ah, está até curando enfermos, mas você não me conhece. A Bíblia de Jesus falou isso. Pessoas que até viviam religião, mas não viviam intimidade, não viviam dependência, não viviam confiança. Porque dependência é confiança. Em todas as áreas. Preferir Ele. Isso já não me agrada. Que viva não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua, mas Ele cresça. Por amor. Que seja por amor. Que não seja necessário cair do cavalo cego para preferir ver. Deus te abençoe, querida. A palavra de Deus nos alivia. Ele prometeu isso. Deus é contigo, minha irmã. Viu? Você não está sozinho. Você é amada do Senhor. Não esqueça disso. Vocês todos, nunca se esqueçam disso. Vocês são amados do Senhor. E essa certeza nos define. É nisso que está o nosso valor, irmão. Não é no que você faz. Não é o que as pessoas pensam. Você é amado do Senhor. Foi por vocês que Ele veio e morreu. Mas ressuscitou. Para que através da vida, a vida nova da ressurreição, a atualidade da ressurreição, ela deve ser uma realidade na nossa vida. Lembre-se que Jesus está com vocês, Ele prometeu isso. Ele prometeu, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não se esqueça disso, querido. Ele está com vocês, Ele não mentiu. E se Ele está com vocês, aproveitem e perguntem sobre direções. Ele quer dar instrução e orientação para a nossa vida. Mesmo que essa orientação seja completamente contrária do que você está querendo que fosse. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, eis aqui seu povo, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo esse privilégio de estar junto na mesa com esses queridos. Aqueles que desejavam, Pai amado, mas não puderam. Ou, Senhor, aqueles que vão ver através da gravação. Meu Deus, que eles possam ter um conhecimento mais profundo contigo, Senhor. Oh, meu Deus, um relacionamento íntimo e particular contigo, Senhor. Que eles possam, em nome de Jesus, ter o Senhor como o predileto e o preferido. Oh, Senhor, um melhor amigo, amigo íntimo, Pai. Para que eles possam, em nome de Jesus, oh, Senhor, viver o deleite, Pai amado, o privilégio e a plenitude da alegria que está na sua presença, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, coloque em nós, Pai amado, o desejo, Senhor, de te honrar com a nossa dependência, Pai. Oh, Senhor, com a nossa, oh, meu Deus, com o nosso senhorio, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, para o Senhor ser o nosso Senhor, o nosso dono, o que o Senhor achar que é melhor, nós também devemos achar. Coloca isso no coração dos seus filhos, Senhor, para preferir o Senhor em todas as áreas da sua vida. Oh, meu Deus, que os seus desejos sejam os nossos, que o que o Senhor gosta, nós venhamos gostar, e o que o Senhor não gosta, nós venhamos parar de gostar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos preferir, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo que aos nossos olhos não seja tão agradáveis assim. Que nós venhamos ter coragem para dizer sim à sua vontade, à sua direção, para que em nome de Jesus venhamos ser uma testemunha viva desse amor aos confins da terra. Em nome de Jesus, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês.
Em nome de Jesus, uma semana, oh meu Deus, uma semana de maravilhas, uma semana de revelação da parte do céu, que vocês venham ver como nunca viram, que vocês venham entrar em lugares em Deus que vocês nunca entraram, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, queridos. Amém. Amém. Se Deus permitir, quinta-feira estaremos novamente, concluindo o livro de Colossenses. Tem sido muito legal o estudo, Quinta-feira às 8 horas. Uma honra estar com vocês, viu, meus irmãos? Que Deus abençoe. Vai cair aqui, falta alguns segundos. Tamo junto, viu? Nos sentimos muito amados e honrados por vocês. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meus irmãos. Lemos o livro de Atos, capítulo 22, do 3 até o 16. Tá bom? Beijo, maninha.